Ah, gente, eu vou assistir esse vídeo aqui porque eu não sei sobre o que ele vai falar, mas aqui tá falando sobre como o Kratos, teoricamente, é o mesmo personagem que sempre foi. Por quê? Deixa eu dar o contexto. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de God of War 2018. God of War, o bom da guerra. Aquelas, né? Gente, eu nunca vou esquecer. Quando eu postei um vídeo, eu ficava falando God of War, God of War. Mas na zoeira, né? Do bom da guerra. E uma pessoa foi comentar, me xingando horrores, me chamando de burra, falando que eu não sabia pronunciar, que não sei o que. Gente, momentos. Mas, enfim. Eu gosto muito do God of War 2018. Eu gosto muito. Eu realmente gosto muito. Inclusive, eu tenho que jogar o Ragnarok. É Ragnarok? Eu tenho que jogar porque eu gosto. Eu vou até falar antes que eu nem sei o que o Danael vai falar, mas eu vou falar aqui o que eu penso. Eu acho incrível o amadurecimento do Cleitinho. Eu realmente acho muito legal. Você pega ali a trilogia e você vê o que ele era e o que ele vai se tornando, e aí você vai vendo ali a progressão dele no jogo, né, no de 2018. No jogo 4. Você vai vendo ali a progressão dele como pessoa e o entendimento dele por ser um deus e o fato que ele não conhece tudo. E ele vai amadurecendo aquilo e tal. Só que aí uma de gente fica falando que acabaram com ele não é mais o bom da guerra, ele é só um... Você é só um pai, seu lixo! Mas eu não concordo com isso. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Eu não concordo. Eu realmente acho muito legal a evolução do personagem. Como ele sendo um ser individual, é um personagem que ele foi evoluindo de acordo com aquilo, com a história dele. Porque a galera queria que ele fosse ali o Cleitinho da trilogia. Ah, ele tem um filho, foda-se! Vai matar todo mundo, sim. Ele matou o pai dele, vai matar todo mundo. Até o Atreu, criança insuportável. Brincadeira. Mas é isso. É isso. YouTube, vamos falar sobre o Kratos. No caso, a progressão de sua escrita e seu, entre aspas, arco de personagem. Não é muito entre aspas, mas vamos entender isso daqui a pouquinho. Antes de realmente ir a fundo no protagonista de God of War, eu tenho que deixar uma coisa clara sobre esse vídeo. Eu vou falar bem mais sobre a transição do personagem do Kratos, ou Kratos. Eu prefiro falar Kratos, afinal eu tenho 26 anos, joguei essa bosta no PS2, então dane-se a língua inglesa. De suas histórias na Grécia Antiga para sua primeira história na mitologia nórdica. Com isso, eu não vou falar nada sobre God of War Ragnarok. Muito obrigada, porque eu não joguei. Esse vídeo não é meu interesse analisar esse personagem após ele já ter feito essa transição. E também eu não joguei Ragnarok e não tenho muito interesse em jogar, desculpa. O ponto do vídeo é muito mais analisar ele de forma meta e forma textual. A saga God of War, na época do PS2 e PS3, era um hack and slash na sua forma mais pura possível. Era você contra um grupo bem grande de inimigos, com um sistema de combate razoavelmente complexo, eu não diria tão complexo quanto outros hack and slashes da época, porém bem complexo, e um contador de combo pra você saber o quão bem você tá indo. Porque afinal, o grande ponto daqueles jogos é fazer você sentir prazer jogando. Danael, esse não é todos os jogos? Mais ou menos. Jogos como Bayonetta, Devil May Cry, God of War, eles estão aí pra apresentar. Eu amo Devil May Cry. Eu gosto bastante. E eu joguei no PS2 em inglês, sem entender nada do que estava acontecendo. Eu só tava indo. É isso. Personagens que estão num nível insanamente acima de poder comparado com os inimigos que eles estão enfrentando ali. Com isso, é muito entendível o massacre que estão cometendo e a quantidade de inimigos que estão enfrentando ao mesmo tempo. E com isso, você que está controlando esse personagem se sente poderoso. Isso é a clássica coisa chamada Power Fantasy. Como essencialmente todos os termos que eu falo nesse canal, Power Fantasy não é uma coisa ruim não, gente. Pelo menos não diretamente. Hack and Slash é um gênero feito para fazer com que o jogador se sinta poderoso. Que lindo. Por isso a complexidade do seu combate é muito bom, porque com o tempo você vai melhorando cada vez mais e você percebe isso. God of War, como complexidade? Eu disse, é um que isso? Achei que era só apertar todos os botões. Não era isso, não?
Mas você ainda assim se sente mais poderoso quanto mais você joga o jogo. Além de desbloquear novas habilidades, você sente que você entende melhor as mecânicas do jogo. Então, o gameplay de God of War e o game design inteiro dele, pelo menos na época do PS2 e do PS3, tem que deixar isso bem claro, é de passar uma experiência de power fantasy, de fazer o jogador se sentir forte e poderoso. Em qualquer jogo, a história tem que conversar com o seu gameplay, e outros hack and slashes como Devil May Cry e Bayonetta fazem isso deixando seus personagens, tipo, muito legais. A Bayonetta e o Dante são muito pica, e o que eles estão fazendo não requer esforço nenhum. Eles são relaxados e estilosos, e grande parte da fantasia é você se esperar nisso enquanto você joga. Essa personalidade inteira se traduz bem nas animações desses personagens. Kratos é um caso bem diferente. Ele tá fazendo esforço. Ele tá fazendo muito esforço. Porque o apelo dele não é o quão legal ele é o quão bruto ele é. Na história de God of War, Kratos é um general espartano que, em meio a uma batalha, quase morreu e foi salvo por Ares. No caso, após implorar espartanos. Vocês conhecem a história dos espartanos? E a suruba louca que acontecia entre eles? Aí vocês ficam aí idolatrando os espartanos e nem sabem qual é a história. Tô de olho em vocês, hein? Para Ares salvá-lo, ou ordenar, se você quiser manter a atitude badass dele. Porém, ele eventualmente é traído por Ares, sendo forçado a acidentalmente matar sua esposa e sua filha. A dor de Kratos traduziu-se pra raiva. E essa é uma raiva que vai crescendo com o passar da franquia. Após ele derrotar Ares e se juntar aos deuses do Olimpo e, comicamente, ser traído por alguém em literalmente todos os jogos a partir daí, ele vai ficando cada vez mais irritado e cada vez mais raivoso, e esse é o apelo do personagem, tanto de um ponto de vista do personagem em si, quanto do ponto de vista do gameplay. Jogar God of War clássico é agir como uma verdadeira força da natureza. Ele é imparável, não porque ele é muito... Sim, eles se pegavam pra aumentar o companheirismo em batalha, e porque eles ficavam muito tempo longe de mulheres. Você disse Shiriba? Conte mais. Não, mas falando sério, assim, sem piada, gente, cada um come quem quiser, é isso mesmo. Todo mundo tem mais é que se comer. Só que é engraçado porque a galera fala dos espartanos, tipo assim, másculos, poderosos, maravilhosos. Eu me inspiro neles. Eles são super alfazões. Mas, na verdade, não é... Não, calma, eles são alfas. Alfas que comem outros alfas. É isso. Fora que eles eram meio burros também. Na Grécia Antiga não havia tabu. Não havia tabu em lugar nenhum. Até a Igreja Católica vir. Tô brincando, gente. Não é porque eu dei meu que eu sou... Exatamente. Eles eram chacota da Grécia, fugiam das batalhas. Gente, sério, se vocês vão numa fonte segura e confiável, obviamente, mas tenta ver a história real dos espartanos, assim. É mó doideira. Muito legal, mas porque ele é uma força imparável que vai seguindo em frente. Quem cruzar o caminho dele geralmente vai acabar morrendo. Não importando se é um inimigo ou um simples civil, Kratos está perdido em sua própria raiva. Se você for uma ferramenta a ser usada de alguma maneira, ele vai usar você. E esse é o aspecto mais, entre aspas, power fantasy de Kratos. Jogar de Kratos é jogar como um monstro. Ele não é arrogante ou despreocupado como Bayonetta ou Dante. Ele é imponente. É uma experiência que levanta uma emoção mais negativa. Lembra quando eu falei que eu acho God of War mecanicamente mais simples que Bayonetta e Devil May Cry? Então, eu sinto que parte da ideia do jogo é você jogar ele pra se desestressar. Você tá puto com alguma coisa da sua vida, então aperta quadrado 35 mil vezes e veja esse espartano careca cortando 35 pessoas ao meio, porque essa porra de jogo é muito violento também, junto de tudo isso. A trilha sonora, a atmosfera, a violência que acabei de mencionar, tudo isso faz o Kratos parecer mais imponente. Essa é a maneira como a história e o gameplay conversam. Agora, eu não acho o enredo de God of War particularmente incrível. No momento que o Kratos decide voltar no tempo pra era... eu não tô falando muito sobre a trilogia, porque eu joguei uma vez só, porque só tinha isso pra jogar na minha casa, e eu via meus irmãos jogando, e eles super empolgados, eu ficava, não, esse trem deve ser bom, e eu não gosto muito da gameplay da trilogia. Vou ser criticada, porque eu acho ela muito linearzona, assim, tipo assim, é o jogo inteiro você mais ou menos fazendo as mesmas coisas. E tinha alguns puzzlezinhos, né? Eram puzzles...
Mas é isso. Engraçado que sempre que fala da trilogia do Bom da Guerra, eu só lembro eu não sei porquê, essa é a parte que me marca muito, que é sempre a memória que me vem na minha cabeça, que é a parte da Hydra. Que eu virei a mesta de apertar a bola muito freneticamente. É isso. Em que os titãs foram derrotados para poder trazer eles para hoje em dia. Pera aí, gente, deixa eu ver o que tá acontecendo com a minha... Entre aspas, pra poder subir o Monte Olimpo, foi ali que eu pensei, ok, foda-se. Caralho, eu fiz um discurso aqui e ninguém falou que tava sem som, vocês são uns lixos mesmo. Eu não vou falar de novo, vai ficar no imaginário. Quem sabe leitura labial entendeu tudo. Quem não sabe, se fudeu. Eu vou repetir, não. Mas eu amo vocês. Eu acho. O ponto dessa história não é ser, entre aspas, boa, de um ponto de vista, entre aspas, objetivo. Não é essa a intenção. A ideia da história é complementar o gameplay. Kratos é um cara que vai seguindo em frente, e aí ele é traído, e aí ele continua seguindo em frente, e aí ele é traído, e aí ele continua seguindo em frente, e eventualmente ele vai ser traído de novo. Você acharia que em algum momento ele falaria, putz, talvez não seja uma boa ideia eu confiar em divindades, né? Mas não. E por que não? Porque as histórias têm que continuar acontecendo, essencialmente. Esses aspectos negativos, essas, entre aspas, derrotas que ele sofre, conversam com o gameplay, com cada jogo parecendo mais épico que o anterior. Porque o Kratos tá ainda mais puto, então ele é uma força da natureza ainda mais destrutiva. No terceiro jogo ele tá tão puto, mas tão puto que ele destrói o mundo, essencialmente. Essa, em geral, é a ideia. A história é um complemento pro que o jogo realmente quer passar. Que, no caso, é essa experiência que eu falei mais cedo. Kratos, nesses jogos, é um personagem muito simples. Algo ruim acontece e ele fica puto, busca vingança. E ele, teoricamente, não precisa ser mais do que isso. Ele é machão e brucutu e agressivo, e é isso. Essa é a ideia. Tá ótimo. Essa experiência que é muito boa. E aí vem God of War 4, ou que é o meu favorito. 2018. Uma coisa que eu tenho que apontar antes de falar desse jogo é que o Kratos tem um aspecto que humaniza ele bastante. E uma curiosidade do porquê eles não chamaram God of War 4 de God of War 4 e eles botaram 2018, que era justamente pra fazer a separação da trilogia, tipo assim, a trilogia é isso e a partir daqui é outra coisa, só que convenhamos que foi o Bom da Guerra 2018. Que lixo que é esse? Sua relação com família, que afinal é um dos pontos mais importantes de God of War. Porém, eu acho que fica mais explícito nos jogos de PSP. Chain of Olympus e Ghost of Sparta são dois jogos que realmente focam no aspecto mais emocional do Kratos. Porém, não de maneira muito profunda. A forma como você entende o... Você não gosta do Bom da Guerra? Eu gosto, eu tava falando aqui que eu... Você não viu não, Rafa? Onde você tava? Que eu já joguei a trilogia e o meu favorito é o Bom da Guerra 2018. Eu amo esse jogo, eu amo. Assim, ele tá fácil nos meus top 5 jogos favoritos. Eu gosto muito. Muito, 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 muito. O Kratos no primeiro jogo é a forma que você entende ele em Ghost of Sparta ou God of War 3 ou 2 ou o que seja. Nós só temos um pouquinho mais de atenção pra esse lado, mas só um pouquinho mesmo, porque a ideia ainda é ser um God of War do mesmo estilo de sempre. Careca raivoso socando tudo. Junto disso, seu final em God of War 3 é uma espécie de redenção. Então ele tinha alguns pontos aqui pra suportar o que eu vou dizer agora quanto ao Kratos de God of War 2018. Ele é o exato mesmo personagem que ele sempre foi. Porém, certos lados dele estão sendo focados, tanto por causa da mudança da jogabilidade. Lembrando, e eu sempre vou bater nessa tecla, jogos são uma forma de arte que utilizam a sua jogabilidade para contar a história, tanto quanto cutscenes ou qualquer outro aspecto de contar uma história. God of War... Por falar em cutscene... Gente, eu tô até arrepiando só de lembrar. Eu realmente gosto desse jogo. A parte que ele tá saindo ali da casa da mulher, que eu esqueci o nome dela. Como que ela chama? Que nós matamos o filho dela, o Baldo? Como é que ela chama? Esqueci o nome da porra dessa deusa! Esqueci, dane-se. Na hora que ele entra no barquinho ali, que ele vê a Atena, Freia,
Gente, minha esposa também. Gente, ela é uma personagem incrível. Gente, na hora que o Atreus tá lá, muito mal, e ele entra no barquinho ali pra poder ir pra casa dele, porque ele está indo pegar as lâminas do caos. E você que já jogou o jogo, você entende tudo que tá acontecendo ali, porque... Não, calma. Você entende só depois que você pega as lâminas do caos, né? A primeira vez que você tá jogando, você só tá tipo... Será? Não. Quê? A gente tá assim? Mas na hora que ele entra ali, a arte do jogo, tudo começa a ver aquela chuva, então a gente tá saindo de um lugar muito bonito, aí de repente tudo começa a ficar vermelho, aquele vermelho que lembra muito a trilogia, e aí você começa a pensar, gente, será? Será mesmo? E aí você tá voltando pra sua casa, voltando, e aí você pega a lâmina do caos, e na construção de personagem, é todo aquele passado que ele tinha deixado pra... Gente, ai, que ódio! Sim, segundo o Davi Jonês, a Blade of Olympus. Gente, essa parte, gente, me emocionou real. Eu achei muito bonito, porque, tipo assim, é você fazer de tudo pelo outro, né? Que no caso é o filho dele ali, né? Tipo, é renunciar tudo que ele prometeu a si mesmo, porque ele precisa fazer aquilo. Ai, gente, essa parte é muito foda. Pra mim, esse é o ponto alto do jogo. Não é nem derrotar o Baldur, não. É essa parte, assim, que é pra mim, porque eu gosto muito de lore, pra mim é tipo, meu Deus do céu. É isso. Vai lá, papai Cleitinho. Acaba com eles. É sobre isso. Saindo de um hack and slashzão focado na violência e no combate contra 35 inimigos de uma vez, para um jogo de ação onde os seus combos geralmente são focados em um só inimigo, traz uma mudança no foco do personagem. A outra mudança nesse foco vem da época. God of War 4 tá tentando puxar um público bem diferente comparado aos jogos anteriores, pois estamos em um mundo pós The Last of Us. Um mundo que tá interessado nesse estilo em particular de narrativa. Quero dizer isso tanto na ideia do impacto emocional, quanto no aspecto mais cinematográfico. O jogo não quer mostrar o quão badass, fodão e destrutivo o Kratos é. Nos momentos que tem isso, são mais pra você apreciar os visuais e apreciar o quão impressionante é tecnicamente. É um estilo de direção de jogo bem diferente. O público que queriam alcançar com esse jogo não é o público que tá interessado em ser esse imparável e imortal guerreiro. É um público que está interessado em entender o que esse imparável guerreiro está sentindo enquanto ele continua. Eu sou esse público. O estilo de direção até mostra isso, com a câmera não cortando em momento algum, fazendo com que a gente esteja conectado ao Kratos. Por isso, tanto foco nele, sem. Mas aí, em questão de personagem, tudo que realmente temos de verdadeiramente diferente do Kratos é que se passaram uns 15 anos. Ele tá mais velho, então sua... Mas aí tudo isso é compensado quando a gente tem que derrotar as Valquírias. Porque, meus amigos, no meu caso, foi muito difícil. Porque eu sou ruim. Vamos ser sinceros, eu sou ruim. Derrotar as Valquírias, pra mim, foi um inferno na Terra. Eu não tô nem zoando. Oi, Lai. Oi, Pedro. Oi, Pedro Soca Fofo. A mente mudou um pouco. Só que tudo de uma maneira orgânica e que dá pra compreender. Não é como se ele tivesse deixado de ser uma pessoa raivosa após o final do 3. A raiva dele só se tornou silenciosa com ele volta e meia voltando a ser como ele era anos antes. É uma progressão do personagem. Ele não tem mais com o que se vingar, ele não tem mais nada pra incitar raiva nele. Mas ela ainda está ali, dormente, prestes a explodir a qualquer momento. Porém, com experiência, ele se controla. Não é como se ele fosse uma pessoa mais calminha e mais de boinha quando chegamos em God of War 4. Ele só tem mais autocontrole. E quanto à relação dele com o filho, de novo, o principal ponto de humanização do Kratos é a sua relação com sua família. É claro que ele vai tentar proteger o máximo possível a coisa cuja morte começou a história do primeiro jogo. A história toda é sobre ele tentando cuidar do filho e, sim, faz sentido. Seus valores não mudaram. Ele tem uma espécie de segunda chance em ter uma família. Proteger o que ele perdeu tantas vezes já. E essa separação que ele tem com o filho, esse afastamento que ele tem dele, vem muito de sua cultura. Não só cultura, mas também de quem ele era antes. A gente não viu muito como ele era com a filha, por exemplo, mas a gente sabia que ele era um bom pai. Só que depois de tudo que ele viveu e sendo
essencialmente criado pra ser um guerreiro, nascendo num povo espartano, é claro que a conexão que ele tem com o filho é difícil. Isso tudo ignorando também o pai do Kratos, que também pesa bastante nisso. Não é que teve uma mudança muito brutal ou muito brusca no Kratos do 3 pro 4. É só que a história optou por se focar em outras coisas. Coisas que poderiam ser focadas nos outros jogos, pois elas sempre estiveram aí. O Kratos nos jogos anteriores servia uma função, e ele cumpria essa função bem. Se você gosta ou não dessa função, é contigo. O Kratos do 4 não precisa seguir essa função, então eles exploram mais a fundo o lado emocional do Kratos. Seus aspectos mentais, a forma como ele processa seu passado. O foco da história deixou de ser olha o quão raivoso e puto e badass ele é enquanto ele soca todo mundo na cara e é careca e grita muito, pra olha como ele é. E no geral é só isso que realmente mudou. Ainda é o mesmo personagem, só que com um foco bem diferente. E vocês, o que acharam dessa, entre aspas, mudança do personagem? Preferem ele antes? Preferem ele depois? De novo, eu não sei como ele está em Ragnarok, mas essa não era a ideia do vídeo. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Ih, será que do filme lá